A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Tiago, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 para frente. Aqui está falando ele está condenando as pessoas que fazem acepção de pessoas, né? Meus irmãos, não tenhais a fé de Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te em abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então é isso. A palavra de Deus, ela nos fala aqui a respeito da acepção de pessoas, né? Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque isso aqui não é uma coisa que acontece só com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Isso aqui acontece também no meio do povo de Deus, né? As pessoas dão muito valor, né, para o belo, para aquilo que enche os nossos olhos, né? E as pessoas, todo ser humano tem essa tendência a gostar do belo, gostar do agradável, né? E querer para si, né? Então, assim, aqui ele faz a comparação de uma pessoa bem vestida, com anéis de ouro, e de um pobre, né? E aí dá um lugar melhor para um e um lugar pior para outro, né? Então, ele fala que quando a pessoa faz isso, ela tá, né, pecando, né, em seu coração. E Deus, que sabe ver coração, tá vendo, né? E aqui ele fala que o que os ricos fazem com os pobres? Oprime, leva para os tribunais, blasfema, né? E então ele está aqui falando que se a gente tratar as pessoas dessa forma, a gente também vai estar trazendo isso para a nossa vida, né? Aqui ele fala que tem pessoas que nunca vai adulterar, não vai cometer outros pecados, mas aí se ele faz acepção de pessoas,
Aqui ele mostra no 11 aqui, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se a gente tratar o nosso próximo com misericórdia, com amor, com graça, o Senhor vai nos tratar da mesma forma. Mas se a gente tratar o próximo com desprezo, né? Então, a gente também vai receber isso de Deus, né? Não vai ter misericórdia para nos ajudar, não, né? Então, é um conselho aqui, né? A palavra de Deus mostra que Deus ele não aprova acepção de pessoas, né? Aqui no comecinho ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está vendo a fé do Senhor Jesus Cristo no meio do povo dele, né? Então ele fala: Senhor da glória, em acepção, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele fala que no meio do povo de Deus, né, não pode ter essas coisas. Isso é normal para o mundo, mas as pessoas que se diz de Deus, que servem a Deus, tem que mudar essas coisas, né? E é isso, que cada um de nós possa se examinar, né? E se enxergar e se corrigir, né? Que é isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus não é só para um, para outro, mas é para todos, né? Tanto para aqueles que estão em lugares de destaque, como para aqueles que não têm cargo nenhum e não faz nada e é só um membro na igreja. É para todos, né? E para Deus, o valor das pessoas é o mesmo, né? Não é o anel que ela carrega, não é a roupa linda que ela anda, não é o carro bacana que ele anda, não é a comida boa que ele tem na mesa, não é a quantidade de grana que ele tem no banco, até porque tudo isso só vai ter utilidade aqui, né? É bom ter essas coisas? É sim, mas a gente não pode desprezar os que não têm. Então, a gente deve ser grato a Deus por tudo que tem, mas a gente não pode desprezar os que não têm, né? Então, que eu e você, a gente possa... As pessoas nem gostam muito desses assuntos, de ficar falando disso, né? Porque tem pessoas que nem gostam de falar muito desse negócio de pobreza, só de riqueza, né? Então, assim, mas faz parte, né? E aqui a gente vê que o Senhor volta e meia está falando disso na palavra dele, né? Amar o próximo, né? Fala de pobre, fala de rico, né? E não que seja pecado ter dinheiro, mas o pecado está na forma como a gente trata os outros, né? Ou como a gente se acha, né? Se enxerga numa situação, se acha melhor que os outros, né? Ele está falando aqui de arrogância, de orgulho, né? Então, cada um se examinando vai conseguir, né, ver o que está fazendo. Então nós temos que alinhar nossa mente à de Cristo em todas as áreas, né? Principalmente no tratar o próximo, né? Tá bom? Então espero que eu e você a gente possa meditar nisso, que a gente possa ser edificados por essa palavra, né? E que o Senhor te abençoe.